Muito bem, meus irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, louvando o nome desse Deus tão maravilhoso. Que alegria ver, meus irmãos. Nós somos uma grande família distribuída em muitos lugares, mas almejamos morar juntos um dia no céu e dividirmos a eternidade, né? Amém. E a gente tem certeza que a gente fica sem se ver muito tempo, mas quando está se encontrando, a gente está encontrando a família. E iremos partilhar a eternidade juntos, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindas à casa do Senhor. Concluímos os compromissos prontos, vamos orar aos Deus. Santo, santo e maravilhoso, eterno Pai, que está no céu conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos na tua casa. Queremos te pedir, Pai, que aceite nossos louvores, a nossa adoração. Que o Senhor prepare o nosso coração para ouvirmos a tua voz nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos aquecer os nossos corações, louvando o nosso Deus. Vamos começar cantando Toma o Meu Coração. Não sei como nós estamos, mas nós estamos na presença de Deus. Então vamos descansar e vamos entregar o nosso coração ao nosso Deus. Para que seja um sábado excepcional na presença de Deus. É meu desejo, Senhor, te honrar.
Só existe um lugar para de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Senhor em nós, será amado, glorificado. Vem, siga agora, e vai louvar seu coração, mas lembre, se ele não for primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver. você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe plena alegria. Vem, decida agora. Quem vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for primeiro em seu coração, Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver. você vai sorrir, vai Amém? Amém. Boa tarde, irmãos. Gonçalo. Nesse momento eu convido toda vez que puder se ajoelhar, fazendo uma oração. Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde. O Senhor tem nos trazido a tua santa casa, Senhor, em segurança. Peço que seja com nossos irmãos que estão se vestindo a tua santa casa, Pai. Pedimos a presença do teu Santo Espírito, Senhor, durante toda essa manhã que vamos louvar e adorar o teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo venha estar conosco, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz através de cada um, Senhor, que vai passar a lição sabatina e todos os sermões. Que tudo que formos fazer aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome do amor de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos ver a palavra mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. O sonho de Enoque, parte 2. Enoque era proprietário de uma bem-sucedida clínica de fisioterapia, quando surgiu o desejo de ser pastor. Na dúvida se era um chamado de Deus ou não, ele pediu um sinal divino se deveria ir estudar teologia. Na manhã seguinte, Enoque recebeu uma ligação do diretor do internato adventista de Sagunto, onde havia um curso de teologia. O diretor explicou que Deus o tinha impressionado a fazer uma proposta de trabalho para Enoque e sua esposa Ingrid. Ele ofereceu salário e moradia para Enoque e Ingrid serem preceptores do internato. Enoque não podia acreditar no que ouvia.
Ele teve certeza de que era um chamado de Deus para ser pastor. Mas Ingrid ficou em dúvida se deveriam abandonar tudo onde moravam, em Barcelona, e pediu a Deus um sinal bem específico. Ingrid orou dizendo que, se fosse da vontade de Deus, o líder do Ministério Jovem da Igreja Adventista na Espanha enviaria uma mensagem sobre um projeto que ela havia proposto. 30 minutos depois, o líder dos jovens enviou uma mensagem sobre o projeto pelo qual Ingrid havia orado. Hoje, Enoque e Ingrid moram e trabalham no Colégio Adventista de Sagunto. Enoque vendeu sua parte na clínica de fisioterapia, está estudando teologia e testemunhando sobre seu chamado. Em anos anteriores, nossas ofertas missionárias da Escola Sabatina ajudaram a ampliar o internato adventista de Sagunto, na Espanha. Nossas ofertas expandiram o departamento de teologia do campus, além de construir o dormitório feminino, onde Ingrid trabalha. E neste trimestre, mais uma vez, iremos ajudar projetos missionários da divisão intereuropeia. Sejamos liberais. Mas nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês, viu? Nós estamos muito felizes mesmo. E a equipe distrital da Ortodoxia Cristã existe por quê? Porque a gente precisa, como família, se preparar para algo que está às portas. Porque a gente existe como família de Deus. Eu sou sua irmã, vou morar com você para sempre. Amém? Só falta um pouquinho para a gente dividir o mesmo quintal. Amém? Glória a Deus. E o que acontece? A gente vem falar de um tema que às vezes causa estranheza, mas é muito necessário. Nós vivemos em um mundo em que a gente precisa estar vigilante. Nós não podemos, com a revelação que nós temos, com o conhecimento que nós temos, viver do mesmo jeito que todo mundo. A gente precisa viver todos os dias com a certeza de que nós tivemos uma revelação tão grande que nós somos conhecedores de coisas tão sérias que nós, toda vez que estamos aqui na igreja, nós estamos vivenciando a misericórdia e a graça de Jesus Cristo, que não nos permite viver batendo cabeça pelo mundo, tomando decisões sozinhos, nem fazendo tudo do jeito que a gente quer. Porque a gente resolveu, quando a gente aceitou a Cristo, que nós somos seus servos e que nós vivemos representando alguém. Nós aceitamos receber o nome de cristãos. E além de recebermos o nome de cristãos, nós recebemos o nome de Adventistas do Sétimo Dia. Nós vivemos para levar a mensagem de que Jesus está voltando. Nós vivemos para levar a mensagem de que as pessoas esqueceram de obedecer a Cristo até que Ele volte. Nós somos diferentes. Nós vivemos diferentes. E nós vivemos para levar essa mensagem, porque não somente nós queremos que Ele volte, mas nós queremos que quando Ele voltar, Ele possa recolher os seus queridos. E entre eles estão os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos colaboradores. Todos nós queremos que tenham essa mesma esperança. Esta casa de oração não é mais um lugarzinho de Tupanadinha. Esta casa de oração é luz para toda Tupanadinha. Essa casa de oração é um lugar onde a gente vem reabastecer a nossa esperança, a nossa fé, na certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E nossa vida, nossa experiência com Deus, não é apenas aqui, mas aqui a gente vem se reunir com nossa família de fé e dizer assim: me ajude, me conte sua história, vamos abrir a Bíblia juntos, vamos estudar juntos, porque a semana vai ser desafiadora, o inimigo vai tentar de todo jeito. E cada vez que eu estou aqui, é como o nosso celular está descarregando. E a gente hoje em dia se preocupa do celular desligar. E a gente corre para a tomada para a gente carregar. A gente já chega no lugar quando ele está descarregado, procurando onde tem uma tomada para a gente carregar. Pois eu vou dizer a vocês, aqui está o lugar de recarregar a bateria da nossa vida espiritual. Não deixem de vir à igreja. Esperem ansiosos o sábado, o domingo e a quarta-feira. Vocês vêm para aqui recarregar a bateria de fé. E eu, minha família, meus irmãos, estamos lá em alguns braços recarregados.
nós estamos felizes demais por poder estar aqui com vocês. Porque quando eu ouço a irmã, quando eu ouço o irmão, eu tenho mais força, eu tenho mais certeza da escolha que eu tomei, da minha decisão. E ainda que a minha vida fique muito difícil, ainda que as coisas mudem muito, eu vou ter cada dia mais certeza que é neste lugar que eu preciso recarregar as minhas baterias. E que eu não voltarei atrás. Nosso primeiro seminário, ele fala sobre os dons. Eu vou pedir que projetar a próxima tela, pode passar. Eu sou passador, né? É que eu ainda não estou me acostumando com isso. Mas não é esse não. É o outro. E nós vamos pensar um pouquinho. Então quer dizer, Cíntia, que o melhor lugar de Tupanatinga é este aqui? Sim. Quer dizer que se eu deixo de vir à igreja, a mesma coisa que eu viver por aí com minha bateria descarregada? Sim. Quer dizer que vai fazer falta para a minha vida deixar de estudar e recapitular a lição, ouvir a mensagem? Sim. O que a gente perde quando a gente deixa de vir à igreja é uma perda grandiosa. E aqui a gente recarrega e investe na eternidade. Mas com esse nosso sermão, com essa nossa palestra de agora, a gente vai entender que tudo que a gente faz para Deus não pode ficar só aqui. Aqui a gente vem se preparar para viver para Deus em casa, na rua, no trabalho e na escola. E aí, eu passando a semana todinha vivendo para Deus, a gente vai aqui em casa, em todo lugar, receber de Deus as habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo. Amém? Quer dizer que na igreja eu posso ser capacitado para o serviço do Senhor. Quer dizer que eu vou aprendendo aqui e praticando em casa, aprendendo aqui e praticando na escola, praticando no trabalho, praticando com a vida. E esses dons dados por Deus, essas habilidades, vão ajudar-nos a cumprir a missão desse Deus que nos chamou e que nós dissemos sim. Não foi? Ele nos chamou e nós dissemos sim, Senhor. Eu aceito fazer parte do teu reino. Eu aceito fazer parte da tua igreja. Eu aceito ser um missionário. Então, na nossa decisão está muito mais do que vir à igreja, mas vir à igreja é essencial. E aqui eu me preparo para poder viver esses dons espirituais em todos os outros lugares que o Senhor me mandar. E olha só o que acontece, a gente precisa entender que se nós não tivermos fé de que Deus pode produzir, através do Espírito Santo, esses dons, esses talentos, essas capacidades espirituais, nós vamos viver fracos espiritualmente. Não deixem que o inimigo distraia vocês aqui, porque às vezes aqui mesmo o inimigo usa em todos os lugares jeitos da gente se distrair e perder a oportunidade de se enriquecer espiritualmente. Então a gente tem que sair, entrar nesta ligação, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu sou um missionário. Alguém vai falar algo muito importante, Senhor, alguém, uma música, uma oração, um sermão. Como é que chama, minha gente? Seminário vai falar ao meu coração alguma coisa, e quando eu sair da igreja, eu vou viver algo que vai dizer: olha, foi por isso que Deus me falou isso. Ele me falou isso porque ele sabia que eu ia viver essa situação, e agora eu sei como eu vou me colocar. Agora eu sei como eu vou agir. Eu lembro que minha irmã nossa, ela dizia assim, o pessoal fazia uma raiva para ela, quando fazia muita raiva, ela dizia: graças a Deus que eu estudei a lição, porque se eu não tivesse estudado a lição, ele ia escutar isso. E a gente aprende a se fortalecer. Deus quer que nós conheçamos os nossos talentos. 1 Coríntios 12, 1 diz que ele não quer que nós sejamos ignorantes. Timóteo diz que nós não devemos desprezar o que é em nós. E que todos nós, em Pedro diz que devemos administrar os dons. Então Deus quer que nós conheçamos o que Ele quer fazer através de nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, tem habilidades. Todo mundo aqui sabe fazer algo muito bem. Durante a vida a gente desenvolve.
Mas sabe o que acontece? Nós devemos fazer e conhecer quais são essas nossas habilidades. Porque existe dentro dessas habilidades algumas que são dons e outras que são talentos. Olha só que interessante a diferença. Os dons, eles são doados por Deus quando a gente diz sim ao Senhor. Os dons, eles fazem parte de nós a partir do nosso novo nascimento. Quando a gente nasce para o reino de Deus. Os talentos, ou eu recebo quando eu nasço, já nasci com esse talento, ou eu desenvolvo. Olha só. Dons, doados no novo nascimento, tem propósito espiritual, concedidos pelo Espírito Santo e edificam um pouco de Cristo. Então, o que é que eu posso chamar de dom? Eu posso chamar de dom algo que eu desenvolvi a partir do dia que eu aceitei a Cristo, algo que eu faço e que edifica o reino de Deus e que tem um propósito espiritual, foi concedido pelo Espírito Santo para salvar, para levar a mensagem, ok? E o talento eu entendo como algo ou que eu já nasci com esse talento, ou que eu herdei de alguém que me ensinou, ou que eu treinei muito até começar a fazer bem aquela coisa, e que ele pode servir para atividades do trabalho, atividades seculares. Mas que esses talentos também podem ser transformados em dons. Deixa eu exemplificar algo para vocês. Tem, por exemplo, alguém que toca divinamente o violão. Aprendeu a tocar o violão porque cantava em seresta. E cantar, e as pessoas falavam, consegue tocar, envolver pessoas. Essa pessoa, aceitando a Cristo, pode usar esse talento e transformar, através do Espírito Santo, esse talento pode ser transformado em dom? Sim. Ela vai pegar aquilo que foi um dia um talento, vai dedicar ao Senhor e vai começar a usar aquilo para a edificação da glória de Deus. Isso deixou de ser apenas um talento e passou a ser um dom. Por exemplo, eu gosto muito de tapioca, mas eu fui fazer, quando eu faço tapioca, normalmente eu me queimo. Uma vez eu queimei tanto meu dedo que eu tive que trocar no banco de digital, porque não tinha mais digital no dedo, que eu queimei. Não tenho muito talento para fazer isso. Mas alguém que faz muito bem uma tapioca e que presenteie algum enfermo com uma tapioca bem feita com amor, para levar carinho, atenção e cuidado a alguém enfermo. Está fazendo uma tapioca só porque tem talento ou fazer aquela tapioca está sendo um dom? Um dom. Então não importa se eu sei cantar, tocar, construir, fazer uma tapioca ou o que quer que for. Se eu começo a fazer isso para salvar e para levar o reino, Deus transforma talento em dom. A questão do talento é interessante porque eu posso ter os dois. O dom ele serve para edificar, o talento é que eu desenvolvo bem. Mas o objetivo de dom é edificar a igreja, é aquilo que ajuda a igreja a crescer, a fazer os meus sentimentos. Esse tem um exemplo, uma vez na igreja de Salvador, né, que foi falar sobre dons, e eu tinha, na igreja que eu vinha anteriormente, tinha uma irmãzinha que ela gostava de ficar na recepção, ela dizia que a recepção. Mas quando a gente chegava, ela estava dormindo na porta, dormindo em pé. Então isso não é um dom. Como é que a gente chegava a ser atendido, ser recebido e estava lá e eles pararam na porta dormindo em pé? Então o dom é aquilo que eu sei fazer bem e eu faço direito. O reino de Deus, né? Então, Deus quer que possamos usar tudo que temos. Quando a gente nasce com o reino de Deus, Ele quer fazer o quê? Pegar nossas habilidades, nossos talentos e colocá-las todas no serviço do Senhor. E eu quero chamar vocês para uma coisa. Comece a vir à igreja não somente para receber, não somente para ser abençoado, mas comece a vir à igreja para doar e para ser canal de bênção. Por que eu estou falando isso? Porque eu olho para vocês, meus irmãos, e eu sei que todos nós temos talentos que ainda não foram transformados em dons, porque eu estou usando para salvar e para servir. Porque tem coisa que às vezes a gente faz muito bem lá fora, mas a gente ainda não
Então vocês saem com essa reflexão do seminário de que nós somos beneficiados quando tudo que a gente faz buscando crescimento espiritual, a gente faz para a igreja buscando crescer e amadurecer a fé, e a gente faz para o reino, para que a missão avance e para que as pessoas sejam salvas. Igreja amada de Tupanatinga, todos vocês são valiosos no reino de Deus. Vocês não foram chamados para o reino à toa. Vocês têm habilidades que o irmão tem habilidades que eu não tenho. A irmã tem capacidades que eu não tenho. Se cada um servir a Deus com as suas habilidades, as suas capacidades, o reino de Deus cresce, essa igreja cresce, Jesus volta e a gente vive a plenitude do amor para sempre. Amém? Aqui deve ser um ponto iluminado pela Natina. A sua casa deve ser um ponto iluminado pela Natina. E eu e você precisamos ser como aqueles vagalumezinhos. Nós somos tão pequenininhos, mas nós podemos iluminar onde a gente for, usando o que a gente sabe fazer para o reino de Deus. Então, pensem aí, peçam direção a Deus, estude, coloque-se em ação, observe o que você faz. O que você faz que quando eu faço as pessoas ficam felizes, as pessoas agradecem. O que eu faço que leva alegria? Pergunte a seu marido, pergunte a sua filha, a seu filho, a seu colega de trabalho mais chegado. O que você faz que ele acha que é bom? E você começa a fazer aquilo melhor ainda, para a honra e glória de Deus. Porque Deus vai usar você e a mim, porque Ele escolheu, você foi escolhido para tornar o reino de Deus uma realidade na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus parentes. Não é para a gente viver uma vida cristã só pensando na gente, não. E nem é para a gente viver enterrando o nosso talento. É egoísta deixar de oferecer a um Deus tão grande, que faz tanto por nós, oferecemos tão pouco. É aquela história, eu sei que fulano sabe fazer, mas não faz porque não quer. Você está entendendo? E muitas vezes nós sabemos que podemos fazer mais pelo reino de Deus, mas não estamos dispostos. Deus concedeu os dons a cada crente, amém? O Espírito Santo os distribui como Ele quer, amém? Então nada de ficar, eu queria saber fazer o que fulano faz. Eu posso ter mais de um dom, posso, mas eu posso não ter o mesmo dom que a minha irmã. E tudo bem, eu tenho que ser feliz em saber que Deus me escolheu um dom para mim e Ele vai me capacitar para aquilo. Não é mais importante quem está falando aqui ou quem está recebendo ali. Porque às vezes a maneira como receber ali, se não receber bem, a pessoa da meia volta e sai, sem ser abençoada. E nem escuta o que o outro vai falar. Mas ser recebido bem, abre as portas para escutar o que o outro vai falar. Todo serviço no reino de Deus importa. Tudo importa. E nós precisamos descobrir e usar o que Ele nos capacitou para fazer com dedicação e com fé. Igreja de Tupanatinga, não espere que essa igreja ferva se você não está fazendo a sua parte para que o amor de Deus chegue para todos. Cada igreja é um reflexo dos seus membros. Vocês são valorosos, vocês são cheios do Espírito e vocês sabem o que podem fazer para o reino de Deus. E se vocês ainda não descobriram, peça ao Espírito Santo que Ele vai mostrar. Eu tenho deixando para as coisas de meu pai. E meu pai, sabe o que ele fazia para o reino de Deus? Ele chegava muito cedo à igreja. Quando não tinha ninguém, a porta estava aberta, tudo organizado, e meu pai sentadinho na cadeira, ali, em contrição com o Senhor. Às vezes, 45 minutos, 1 hora, meia hora antes de qualquer pessoa chegar à igreja. E ele fazia isso com dedicação. Então, o que você for chamado para fazer para o Senhor, seja o que for, faça com dedicação e com fé, que Deus abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando o primeiro seminário. Nós aqui vamos ter muita coisa boa hoje. Mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui na igreja linda de vocês. Vamos orar. Grande e maravilhoso Deus, poderoso Senhor, exaltado seja o teu nome, meu Deus.
Tenha misericórdia de nós, às vezes, é que nós, sabendo fazer algo, escolhemos não fazer para teu reino. Porque às vezes fazemos tanto para conquistar as coisas que a gente quer. E muitas vezes nós estamos fazendo para que o teu reino venha. Senhor, cuida das nossas vidas, Senhor, e nos ensina a cuidar das tuas coisas, pois sabemos que o Senhor cuidará de nós. Nos ajuda a servir, a carregar esse nome de Jesus Cristo com orgulho, a carregar o nome de Adventista do sétimo dia também com orgulho, Senhor, anunciando que o teu filho vem e anunciando que é preciso viver uma vida de obediência até que ele venha. Salva-nos para o teu reino, em nome e no nome de Jesus. Amém. Porque eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei, todo esse tempo que passei tão longe aqui a perecer. Que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesse me aceitar e estendeste a tua mão, me deste um perdão e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços
cada grupo faz uma oração, certo? O momento agora é de fazermos oração. Orem se realmente. Eu deixei a minha cidade aqui no Brasil e aceitei o chamado de Deus para servir como missionário na Gâmbia. Servir na Gâmbia foi viver pela fé todos os dias. Tinha momentos que até materiais faltavam. Hoje, isso me ensina que a fidelidade de cada um pode nos levar a lugares que talvez nunca pisaríamos. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Quando o Evangelho sussurra. Olá, meu nome é Rafael Felipe e há alguns anos eu deixei a minha cidade aqui no Brasil e aceitei o chamado de Deus para servir como missionário na Gâmbia. Trabalhei em uma pequena clínica administrada pela ADRA. Lá não tínhamos todos os recursos, mas tínhamos um coração disposto a servir. Me lembro que quando eu aceitei esse chamado, eu já sabia que não seria fácil. A realidade é completamente diferente, muitas famílias vivem sem nada, mas eu sempre me lembrava e tinha uma certeza no coração. Deus nos chamou para sermos respostas de esperança. Servir na Gâmbia foi viver pela fé todos os dias. Tinha momentos que até materiais faltavam. Eu lembro com muito carinho de uma família que estava na clínica onde eu trabalhava como enfermeiro e o rapaz levou a sua esposa, que estava grávida, para dar à luz na nossa clínica. Ao chegar lá, nós iniciamos todo o preparo e a assistência para o parto dela e após o nascimento do primeiro filho, percebemos que ela estava grávida de gêmeos. Mas tanto nós, os profissionais da saúde, como os próprios familiares não sabiam disso, eles não tinham conhecimento que ela estava grávida de gêmeos. E um parto gemelar já é de grande risco em qualquer situação, ainda mais onde nós estávamos por ser uma clínica com poucos recursos. Mas sempre com uma oração em mente, nós continuamos ali a assistência, conseguimos trazer
trazer à vida as 2 meninas e com muita saúde. E depois disso, o pai chegou até a mim e disse: olha, eu estou muito feliz porque eu entendo que Deus me trouxe até essa clínica cristã para vivenciar o milagre do nascimento das minhas filhas. Aquilo, entre muitas outras histórias, me marcou muito, porque como estávamos atuando num país muçulmano, nós tínhamos uma forma diferente de pregar o evangelho. Era de uma forma sutil, através do cuidado, através da simpatia e do amor que nós podíamos dar àquelas pessoas. E somente pelo fato de termos oferecido algo que era necessário para aquela família, ele já se sentiu completamente amado e também reconheceu que o nosso Deus era um Deus diferente e que poderia também fazer milagres na vida deles. Mas eu também me lembrava, o Senhor não nos chamou para negociar com Ele. Eu não dizimo e oferto esperando algo em troca. Eu sou fiel porque Ele foi fiel primeiro. Mesmo quando eu não entendia, eu confiava. Quando eu penso no futuro, eu penso nas crianças, que um dia terão esperança porque alguém acreditou na missão. Minha fidelidade é gratidão. É a minha forma de dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Não é barganha, não é contrato, é amor. Na Gâmbia, eu fui um missionário sustentado por pessoas fiéis que eu nem conhecia. Hoje, isso me ensina que a fidelidade de cada um pode nos levar a lugares que talvez nunca pisaríamos. Se Deus está chamando você, não tenha medo. Entregue sua vida, seus recursos, sua fidelidade e descubra que o maior milagre não é o que recebemos, mas quem nos tornamos quando confiamos nele. Talvez você não possa estar longe da sua casa e da sua família hoje, mas isso não te impede de ser um missionário, pois são os recursos que vocês doam que nos permite ir a lugares distantes pregar o Evangelho. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por todos os dízimos e ofertas trazidos à tua santa casa. Abençoa, Senhor, todos aqueles que puderam dizimar e ofertar. E da mesma forma, Senhor, aqueles que não puderam. Que o Divino Espírito Santo coloque em cada um de nós um coração abençoador. Nós possamos estar abençoando a obra do Pai. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Sábado a Deus. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês essa manhã. Amém? É muito bom estar com vocês aqui. Estou sentindo falta dos irmãos, de alguns irmãos que não puderam vir hoje por seu motivo, mas faz falta, né? E estou feliz também com o irmão da minha boca de Coração, né? E que dá para os carros nós petrolina, né? Eu estava distante, mas se voltou para a terra, Deus abençoe. Irmãos, esse assunto de dinheiro, né? A gente fala sobre dinheiro na igreja, dízimos e ofertas, é um assunto, é um assunto delicado para a gente tratar na igreja. Porque já começa a nossa própria cultura que nós vivemos, né? Nós estamos inseridos. Onde a gente vive num país onde o próprio governo incentiva as pessoas a viver na pobreza. O próprio governo incentiva isso.
E falar de riqueza, falar de ser rico é algo errado, é visto como uma coisa errada. Então, e aí você vem falar sobre isso na igreja, né? Quando, por exemplo, um indivíduo aparece para seus membros na televisão, diz assim: irmãos, eu preciso trocar o avião porque o atual não está bem, está velho, né? E aí você pensa, o cara pede dízimo aos irmãos para ele trocar o avião dele. Então é delicado falar sobre dízimo, oferta e dinheiro na igreja. Vocês concordam comigo? É delicado. Mas a gente tem que ensinar do jeito certo. A gente tem que ensinar do jeito certo. Nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto porque fulano, ciclano, A ou B fala e faz errado. Nós temos que ensinar nossos irmãos da maneira correta. E nós temos uma orientação na Bíblia e no Espírito de Profecia para que a gente possa orientar a igreja da maneira correta, para que os irmãos possam seguir o plano de Deus e ser abençoados por Deus. Porque a Bíblia, o livro que mais fala sobre dinheiro é a Bíblia. É porque a gente não percebe, né? Das palavras de Jesus, a maioria delas fala sobre dinheiro e a gente não percebe, né? Como eu disse, às vezes, por conta da própria cultura que a gente está inserido, na maneira de uma diária, a gente tem algumas barreiras na nossa mente, algumas crenças em relação a isso. Mas é necessário a gente aprender do jeito certo. E quando se trata dessa questão de dízimos e ofertas, a gente realmente precisa falar desse assunto constantemente, até a gente aprender e seguir o caminho da maneira correta. A gente esquece de facilitar, a gente esquece de pagar uma conta de cartão, a gente esquece de pagar uma conta de luz, uma conta de energia, que é extremamente necessário, né? Mas não é um assunto como esse. Então a gente tem que falar sobre ele, mas falar da maneira correta, ensinar do jeito correto. E a equipe de Teomonia tem esse papel, esse objetivo de falar sobre o assunto de fidelidade a Deus da maneira correta. Que não agrida ninguém, que ninguém se sinta ofendido, que ninguém se sinta ofendido, que ninguém se sinta constrangido, né, por estar ouvindo sobre o assunto, e lidar nessa questão de forma natural. De forma natural. O povo de Deus, na Bíblia, nos tempos antigos, sempre lidaram com essa questão de dízimos e ofertas. E nós, como povo de Deus, nós seguimos o modelo bíblico. Nós seguimos o modelo bíblico. Então, era um assunto que deve ser visto como uma coisa comum que deve ser falada e de grande importância. Né? Porque tem a ver com a nossa salvação também. Tem a ver com a nossa salvação também. Esse dia eu estava conversando com essa semana eu estava na reunião de pastores, e aí o colega falou assim, de um sermão que o pastor Josué fez, e ele disse assim, depois que, quando nós colocamos o dízimo, né, na salva, no envelope, e ele é colocado na salva, o dízimo já cumpriu o seu papel fundamental. O primeiro papel do dízimo na oferta já foi cumprido. Ou quando a gente faz a devolução virtual, né? A gente está falando assim, de a devolução virtual. Vocês percebem que eu não coloco dinheiro no envelope na salva. Quando eu recebo o meu pagamento mensal, no meu salário, automaticamente eu já vou no aplicativo CFMI e faço a devolução das minhas ofertas. Então, ali eu mando uma parte da igreja de Natinga, eu mando uma parte da igreja de Manaí, eu mando uma parte da igreja de Águas Belas, eu sou da igreja de Águas Belas. O meu nome está registrado na igreja de Águas Belas. Então, se eu não fizer uma oferta da igreja de Águas Belas, o meu registro de devoluções, ele fica, vamos dizer assim, não consta que eu fui fiel todos os meses. Porque na igreja de Conatinha, quando eu faço a igreja de Conatinha, na igreja de Manaí, na igreja de Itaíba, e a gente puxa o relatório diz que todo mundo tem o seu relatório que vocês já receberam, né? Aí não aparece na segunda, aparece aqui como anônimo, mortuário anônimo. Né? Então, eu faço a devolução dessa forma. E eu sempre incentivo a usar o aplicativo. Né? A gente está incentivando o uso do aplicativo. Hoje, praticamente, a
a gente já não utiliza mais o recurso, né, o dinheiro em papel. Eu já faz um tempo que tenho dinheiro na minha carteira, dinheiro físico. Agora a gente precisa dele, mas já faz um tempo que a gente não utiliza. Então a gente recomenda o uso do aplicativo certo. E aí você faz as ofertas, dízimos, ofertas, doações para a construção. Alguns que a gente prefere colocar a nota, né, o dinheiro dentro do envelope e colocar aqui, tudo bem, não tem problema. Aí você pergunta, pastor, qual é a finalidade principal do dízimo da oferta que quando a gente devolve, já cumpriu o seu papel? Irmãos, a principal função do dízimo e da oferta é acabar com o nosso egoísmo. Essa é a principal função do dízimo da oferta. É ir matando o nosso egoísmo. Se você pergunta assim, qual é a dificuldade? Por que a igreja não tem ofertas? Por que a principal causa é o egoísmo do ser humano? Não existe outra explicação. E a Bíblia trata o egoísmo, ele é a raiz de todos os pecados. E a Bíblia trata dessa questão do dízimo da oferta, quando você não devolve, ela trata como um pecado. Porque na mensagem de Malaquias, do livro de Malaquias, que a gente vai ler agora, é a mesma mensagem. A mesma mensagem do passado é a mensagem de hoje. É a mensagem de hoje. E Deus trata desse assunto exatamente como está dizendo a mensagem de Malaquias. Exatamente dessa forma. Né? Abra aí Malaquias capítulo 3. Eu já aprendi sobre esse assunto aqui, eu queria dar uma outra ênfase nessa questão. É o último livro do Antigo Testamento, antes do livro de Mateus, no Novo Testamento. Nós, adventistas, somos muito regulares e fiéis nessa questão do dízimo. Né? Os adventistas do sétimo dia, de modo geral, estou falando de modo geral, somos sistemáticos, criteriosos, somos organizados nessa questão do dízimo, uma grande parte, né, dos membros, mas somos muito negligentes na questão da oferta. Renato falou aqui sobre a questão da maneira de ofertar, de dizimar, e essa questão da oferta a gente precisa também levar em consideração sobre esse assunto. No contexto de Malaquias capítulo 3, Deus está falando, usou o profeta Malaquias para chamar o povo de volta para ele. Né? O povo se afastou de Deus e Deus usa o profeta Malaquias para chamar o povo de volta para ele. Então, a primeira vez que Deus fala sobre dízimos e ofertas, ele diz assim: vocês precisam retornar para mim. Vocês precisam retornar para mim. Se você observar ali no capítulo 3 e o verso 7, ele diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em quem havemos de tornar? Irmãos, outro dia eu escrevi, não sei se foi estudado, eu saio escrevendo coisas e eu ouvi alguém dizer assim: Deus não quer nada seu sem antes você ser dele. Deus não quer nada seu se primeiro você não for dele. Se você não se entregar o seu coração para Deus, para amar a Ele, seu dia, um dia que você devolve sua oferta, seu serviço a Deus, não vai ser de nada. Se você primeiro não se entregar a Deus, se eu não me entregar a Deus, meu serviço para Deus, a oferta que eu devolvo, o dia que eu devolvo, não vai servir de nada. Então Deus estava preocupado com o povo, para que o povo retornasse para Ele. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vocês. Então, o primeiro ponto
nessa questão de dízimos e ofertas, qual é o primeiro ponto? Eu preciso me entregar a Deus. Mas eu já me batizei, sim. O fato de a gente estar batizado com o nome da igreja não significa que eu entreguei meu coração inteiramente para Deus. A entrega total. Entende? E aí ele diz assim, as pessoas perguntam, né? E que havemos de tornar? Aí vem a pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizem, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus trata desse assunto da mesma maneira que ele falou no passado, ele fala hoje também. Né? Algumas pessoas acham pesada essa linguagem. Roubar a Deus, de fato, é pesado. Você ser tratado como ladrão, isso é uma coisa, né, constrangedora. Mas Deus ele não poupa essas palavras. Deus ele não poupa essas palavras. E aí, às vezes a pessoa pode dizer, mas por que o pastor fala tanto sobre esse assunto? Irmãos, eu tenho lido esse livro aqui, Mordomia Cristã, e a autora fala sobre a nossa fidelidade à igreja. Ela diz que algumas igrejas estão em trevas por conta desse assunto aqui. Ela fala igrejas em trevas por causa dessa questão dos dízimos das ofertas. E ela diz assim, o povo gosta de ouvir sermões sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, sobre o sábado, sobre diversos assuntos. Mas esse assunto não é tratado. É um assunto que é deixado de lado. É um assunto deixado de lado. Aí ela diz assim, e o pastor? Aí ela fala para o pastor. E o pastor que não ensina seus membros, que não fala sobre o assunto, será condenado junto com a igreja. É mesmo? E o pastor que não ensina esse assunto, que não fala sobre esse assunto para a igreja, será condenado junto com a igreja. Eu não quero ser condenado por não cumprir o papel como pastor. E também não quero que você seja condenado porque não cumpriu o seu dever para com Deus. Então a minha preocupação, quando eu falo desse assunto, é a sua salvação. Mas pastor, é tão sério assim que a minha salvação tem a ver com a sua salvação. Olha o que eu acredito na inspiração e que Ellen White fala inspirada por Deus. Eu creio nisso, como acredito, a gente acredita nisso. Ela diz assim, ela escreveu assim, defraudar o Senhor é o maior crime de que uma pessoa pode ser culpada. Defraudar o Senhor é o maior crime de que uma pessoa pode ser culpada. E ainda assim, esse pecado está profundamente enraizado e difundido. Então é um pecado que existe na igreja. E a igreja sofre por causa disso. Ela escreveu para alguém e perguntou assim, você vai deixar de dar ao Senhor o que pertence a Ele? Vai desviar do tesouro a parte dos recursos que o Senhor reivindica como sua? Sendo assim, você está roubando a Deus, e cada centavo é contabilizado contra você nos livros do céu. Eu pergunto, isso é sério ou não é? Tem a ver com a nossa salvação ou não tem? Tem um outro ponto que ela diz assim, está chegando o tempo, que ela diz que nós seremos perseguidos e que haverá, e que o tempo de graça vai se encerrar. Que é o tempo que vai chegar o tempo de angústia. E qual é o tempo de angústia? Aquele tempo em que nós não saberemos se estaremos salvos ou perdidos. É um assunto a longo tempo, que vai acontecendo da volta de Jesus. Aí ela pergunta assim, como é que você vai encarar a sua consciência? Como é que vai estar a sua consciência? Sabendo que você foi infiel, que você roubou a Deus nas ofertas. Como é que você vai lidar com essa culpa quando estiver no tempo de angústia, sem saber se passar ou perdido? Porque ela diz que é registrado nos livros do céu. É registrado nos livros do céu como roubo. Né? Assim, todos os que retiveram o dízimo devem fazer um perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de quem haviam privado a sua obra. E ela fala que quem está devendo a Deus deveria fazer um ajuste de contas com Deus. Aí ela diz assim, faça uma restituição e leve ao Senhor ofertas pacíficas. E aí ela usa o texto de Isaías e diz assim, que se a puder dar com força e faça paz comigo. Isso Deus fala no livro de Isaías 27, verso 5. Que se a puder dar com força e faça paz comigo,
sim, que façam parte do mundo. Aí ele diz, se vocês reconheceram que fizeram mal em se apropriar indevidamente dos bens de Deus, arrependam-se franca e completamente, e Ele perdoará a transgressão de vocês. Se você falou com Deus nesse assunto, nessa questão, qual é o apelo? Arrependa-se. Arrependa-se francamente, completamente, e Deus perdoará. E Deus perdoará. E como eu disse, eu queria dar ênfase nesse assunto, porque o que às vezes acontece? Eu disse, a raiz principal é a questão do egoísmo. Né? A questão do egoísmo. Tem medo de confiar também. Medo de confiar. Porque, assim, na prática, você não tem um recurso suficiente. E quando você tem que escolher entre uma conta de água que tem a ver com necessidade básica, mas se eu não pagar a conta de água, então a conta de água vai ser cortada. Se eu não pagar a conta de luz, a minha luz vai ser cortada. Se eu não pago o mercado, eu vou ficar sem comer. Necessidades básicas. Eu não sei se você já falou privado, se é uma necessidade básica, de comida, de água, de luz, de água saludável, de segurança. Mas quando mexe com as nossas necessidades básicas, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico. Não é uma coisa tão simples assim. Não pense que eu estou falando para vocês de uma coisa que eu nunca vivenciei. Então, às vezes, entre você separar o dízimo e a oferta e pensar nas suas contas, é muito difícil. É por isso que às vezes muita gente acaba negligenciando, né? E ao invés de confiar o suficiente em Deus, dizer assim, eu vou tirar a parte que pertence ao Senhor e vou deixar o resto por conta dele, é aí que muita gente às vezes recua, porque não é tão simples assim. E você tem, por exemplo, não é simples porque não é simples. Quando mexe no bolso da gente, aperta, dói, aperta o cabeção para a gente falar, né? Mexe com a cabeça da gente, mexe com a emocional da gente. Dinheiro é emocional, não tem como você ver. Não é só razão, é emoção também. E principalmente quando vai mexer com as suas necessidades básicas. Então, pastor, o que é que eu faço? A única coisa é você acreditar na palavra de Deus. Porque o mesmo Deus que falou sobre isso, aqui, que você roubará o nome a Deus, e ele diz assim, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que a gente entre na minha casa, e ele diz assim, e provai-me. Aí eu escrevi assim, Deus ele empenha a sua palavra. Quem sabe aqui o que é empenhar? Quem olha? O que é empenhar? Empenhar. Quem sabe o que é? Eu vou no mercado de antes, faço uma compra, e aí eu não tenho dinheiro. Aí eu deixo uma antes, vou deixar minha habilitação, vou deixar meu celular, vou deixar meu relógio, vou deixar a chave do carro, garantindo que eu vou o quê? Pagar ou recuperar aquilo que é mais, que ainda vale mais do que aquilo que eu deixei lá. Aí é assim, Deus tem a sua palavra. Deus tem a sua palavra. E ele diz assim, provai-nos se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. É o verso seguinte aí. Exatamente, é isso mesmo. Mexe todo, meu amigo. Você está no na família. É porque toca na família, é isso que eu estou falando. Mexe com a sua cabeça, porque a fé não é só você. É a sua, mexe com a família, a segurança da família, a alimentação dos filhos. Então, mexe. Né? Por isso que não é uma coisa assim. Mas Deus é assim, ó, me prove nisso. Me prove nisso. Ou seja, Deus ele quer, ele está dizendo assim, eu só quero que você confie.
Mas a verdade é assim, que ele pôs sua assinatura no contrato que fez conosco. É como, isso que Deus disse, é como se fosse um contrato que ele fez com a gente. E ele coloca a sua assinatura no contrato. No contrato você tem as provas dizendo que você pode, que você não pode, que você tem que cumprir. Mas assim, Deus fez nesse contrato, ele coloca a sua assinatura. Então, quando eu separo o dízimo, eu separo a oferta, e a oferta é importante tanto quanto o dízimo, né? Vocês viram aqui a proporção que está, no caso, por exemplo, a igreja está aqui, né? De dízimos para ofertas. A média, ali se você divide aquele valor por 6 meses, né? Você sabe qual a média do dízimo que a igreja tem por mês. E aí, quando você vai para as ofertas, é totalmente desproporcional, né? Ou seja, ou vocês costumam entender a Anitta, ou costumam conhecer, ou comer, alguma coisa assim do tipo. A gente não está aqui para ajudar ninguém. Como sabe, nosso papel é ensinar. E o meu papel como pastor é motivar você, ensinar você a confiar em Deus. Sem você estar vendo, eu respondo sem você estar vendo. Não, eu tenho que pagar a energia, eu tenho que pagar a água, eu tenho que dar uma oferta. Confie no Senhor. Pastor, aí você cobra a Deus. Por isso Deus diz assim, tornai-vos para mim, porque Ele tem uma aproximação com você. Se você tem uma aproximação com Deus, uma intimidade com Deus, você não vai ter medo de ser fiel. É isso que eu preciso. Eu peço que você entenda e confie. Não é o que eu estou dizendo. Não vou ficar com nada daquilo que eu estou dizendo. Acredite no que a palavra está dizendo, no que Deus diz. Eu coloquei aqui a minha assinatura, eu coloquei aqui a minha palavra com segurança para você. Da mesma forma como você acredita que Deus perdoa você quando você pede perdão a Ele pelos seus pecados, tenha certeza que Ele vai abençoar você de forma sem medida. Eu estava conversando essa semana com o irmão, ele tem uma quitanda, ele vende fruta e verdura. Uma quitanda que tem um espaço pequeno, quase essa largura aqui, e ele coloca o espaço dentro de fora. Aí tem acho que no mês de maio, eu chamei o pastor Levi, e o pastor me entregou nessa igreja e falou sobre oferta. Né? Fazer um plano com Deus, de ser fiel a Deus, ter um plano de oferta. Né? Ele disse, pastor, depois ele disse, pastor, eu era o principal, estava precisando ouvir essa mensagem da igreja. Essa mensagem foi toda para mim. E depois que o pastor pregou, eu fiz um plano com Deus e eu decidi que seria a decisão dele, né? Seria 10% de dízimo e 10% de oferta. Ele disse, pastor, vindo para cá é só bênção, pastor. É só bênção. É só bênção. Toda semana eu digo dízimo na oferta. Ele disse, essa semana mesmo foi R$1.500 de lucro na quitanda. Eu perguntei assim, aí eu tenho uma quitanda de estrada e tem um outro carro pequeno, um Corsa Red. Aí ele disse, os 2 carros, eu vou buscar no mercado de lugar. Essa semana foi 6 carros. Eu perguntei assim, irmão, mas os outros comerciantes queriam dar a mesma coisa? Pastor, é uma carrada todo mundo. É uma carrada todo mundo na semana. E ele bota 6 carradas, 4, 6 carradas por semana. Não tem explicação não, irmão. Não tem lógica não isso não. Não tem lógica. É bênção de Deus. Me prove se eu não derramar sobre vocês bênção sem medida. Não é para você estar medindo não, é sem medida. É sem medida. O irmão, lá em Águas Belas, rapaz, o comércio está ruim. Quase todo comércio que você conversar, você começa a gostar. Ele seja fiel, você tem incentivado ele a ser fiel aqui. E ele faz questão de me entregar. Eu não gosto disso, mas ele faz questão de dar aqui, ó, pastor. Você não usa o aplicativo, ele me entregava o dinheiro. Mas pela proximidade, mas tudo bem, assim, pega e devolve lá. Eu fazia o Pix para ele, às vezes ele me dava o dinheiro. Ele disse, seja fiel, cara, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Ele calcula todos os dias. Eu ensinei lá a calcular todos os dias tudo que entra, a despesa do produto, a despesa da loja que ele paga, né? Eu divido a despesa da loja. Aluguel, funcionário, internet, as outras coisas. Aí eu dividi por dia, né? Só a despesa diária por mês está aqui. Então, você vender por dia, R$160
R$ 170 é a despesa da loja. Tira a despesa da loja, tira a despesa do produto e tudo. Todo dia tira um disso dele. Todo dia você paga tudo, todo dia você paga tudo. Aí depois eu estou abrindo outra loja. Como assim? O comércio está ruim? Como é que está abrindo outra loja? Não tem explicação. Não tem explicação. E num local melhor. Esse pastor eu abri 100 centavos. Abri 100 centavos. Gastei quase 60 mil reais aqui na loja e não fiz dinheiro, não. Não tem explicação. Não tem, não dá para dar explicação agora. É como Deus diz. É acreditar e esperar. A fé é aquilo que você acredita sem ver. Você não está vendo, mas você faz as construções de ser por sua família. Seja fiel a Deus. Porque se ele disse, se você for fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito também. Se você é fiel no pouco, Deus vai aumentar a sua renda para que você possa dar ofertas e dízimos maiores. Faz assim comigo, faz assim na vida das minhas cunhadas e meus irmãos que eu conheço lá da igreja. Tem um irmão da Luiz, e ele é conhecido como irmão da cocada. Ele vendia cocada com carrinho de mão. Ele vendia cocada com carrinho de mão. E mais ou menos, acho que em 2005, 2006, que foi ensinado para a gente sobre, que a igreja nos ensinou no Nordeste inteiro sobre a questão de fidelidade nos dízimos nas ofertas. A igreja já teve um vídeo, mas a gente aprendeu sobre a questão de pacto e de oferta. Né? E a gente aprendeu sobre essa questão de ter uma atividade com Deus todos os dias que dá tempo para estudar e orar e ser fiel a Deus nas ofertas. Esse irmão aprendeu isso, a ser dizimista e pactuante. Ele se tornou, o nome dele, acho que é Ademar da Cocada. Mas não era Ademar da Cocada que ele dava no carrinho, não. Era o da fraca de Cocada. Se tornou não só produtorzinho de cocada, mas fabricante de cocada. Como? Eu derramarei bênção sem medida. É a palavra que o apóstolo está dizendo. Não apóstolo está dizendo. Entendeu? Eu, quando fiz o pacto de oferta com Deus, eu bati a placa de gesso. Fiz placa de gesso aqui. E o pacto era que Deus me ajudasse a bater mais placas, porque eu não conseguia, não tinha agilidade para bater, para fazer as placas. Eu queria produzir mais placas diariamente. E Deus foi me ajudando. Depois eu passei a vender lanche. Andava na rua. Não tinha nada. Só era um pouco mais novo que Daniel, que acho que já se leva fazer o lanche. Eu vendia lanche na rua, com uma bandeja de lanche, né? Um pastel de 10 centavos assim, uma garrafa de suco. E eu ganhava 20% da venda. 20% da venda. E Deus foi me abençoando e aumentando o rendimento. E aumentando o rendimento. Né? E eu fui aumentando o pacto da oferta. Depois eu fui comportado. Aí foi que aumentou mesmo. Foi que aumentou. Né? Então, Deus é fiel. Pode ser. Você vê que nós não vemos na tudo e outras coisas, né? Muito dinheiro.
Então, o que Deus quer é que eu confie. Eu não posso colocar essa fé no coração de vocês. Eu não posso transferir o coração da igreja. Eu não posso transferir essa fé para o coração do irmão Paulo. Né? Eu não posso transferir essa fé para o coração de Hanson. Eu não posso transferir essa fé para o coração do irmão da irmã que são essa família. Eu não posso transferir essa fé. Mas o apelo que eu faço é que você se coloque diante de Deus e que se coloque na presença de Deus e clame a Ele pela fé para que você confie. E eu estou dizendo, eu digo mais até, ninguém aqui é obrigado a nada não. Ninguém aqui é obrigado a desenvolver isso com a fé não. Estou falando isso aqui de vocês não. Estou falando isso aqui de vocês não. Estou colocando a vocês para serem fiéis a Deus e confiar em Deus. Porque isso você sabe que isso é entre você e Deus. Eu não quero saber quanto você tem, quanto você vai devolver. Não é no papel. Nós, pastores adventistas, não temos essa obrigação. Não é nossa responsabilidade saber quanto é que o irmão é, quanto é que o irmão devolve. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Obrigado por lembrar disso, irmãos. Nem aumenta, nem diminui o salário que você devolve. Nem um centavo. Eu não sei quanto você ganha, não sei quanto você devolve, não é minha responsabilidade saber disso, não é papel do pastor saber disso, não é papel do ancião saber disso. Aqui ninguém está querendo saber quanto você ganha, quanto você vai dar para ele. Nós não trabalhamos dessa forma, nós pedimos que você seja fiel a Deus, porque nós queremos morar no céu. E isso tem a ver com a nossa salvação eterna, a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade a Deus. Eu quero a sua salvação. Eu quero a sua salvação. Eu tenho certeza que se você se voltar para Deus, se você pegar seu coração a Deus, isso aí vai ser o resultado. O principal produto do dízimo da oferta é combater o nosso egoísmo. O resto é subproduto. O meu problema você é convicto, Senhor. Está chegando o dia que nós vamos morar com o nosso Deus do céu. E a gente precisa ser fiel a Ele. É isso que eu peço a você, em nome de Jesus. Nós vamos ver uma música agora do Renato, depois nós vamos orar.
ficar em pé. Teve uma frase conhecida muito interessante. Quão maravilhoso é Deus para nós. Quão maravilhoso é Deus para nós. Aliás, quão carinhoso é Deus para nós. Quão carinhoso é Deus para nós. Nos dá o seu filho amado e nos dá por meio de todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. Vamos orar, nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós. E tudo que o Senhor quer de nós, é que estejamos próximos do Senhor e que confiemos na Tua palavra. Confiemos sem temor. Confiemos, ó Deus, a ponto de entregarmos nossa vida em Tuas mãos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda pela graça do Senhor a nos entregarmos todo o Senhor. O Espírito Santo, o Santo Espírito, faça a obra no nosso coração e nos transforma. Tira de nós o Deus do egoísmo que nos impede, o Deus, de sermos fiéis e nos confiarmos em Ti. Abençoe cada filho teu aqui presente, Deus. Nós agradecemos pela tua presença conosco e nos despede para nossos lares agora em paz e segurança. Obrigado por tudo, permanece conosco no nome de Jesus. Amém.